Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui na divulgação da doutrina espírita, no estudo online do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos seguimento aos estudos dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura, que é a nossa conexão maior, com o nosso Pai superior, nosso Pai da vida. E assim, Senhor, vamos rogando a Ti por mais essa oportunidade do aprendizado, que nós possamos desenvolver a percepção correta sobre todas as coisas, sobre a Tua lei de amor, a lei de justiça e de caridade. Que nós possamos nos fortalecer diante da Tua misericórdia, para termos a compreensão desse amor ao próximo, para que possamos nos empenhar cada vez mais na nossa reforma íntima, na nossa transformação moral, para que através da nossa renovação interior nós possamos alcançar a plenitude e auxiliar o nosso planeta nessa transição planetária, para que possamos individualmente nos renovando, contribuir para o progresso, para a evolução também do nosso planeta. E assim, nessa alegria, nesse desejo de reflexão, de contribuição, não só para nós, como para a sociedade, pedimos licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Então, nós estamos aqui no capítulo número 11, a parte do terceiro livro, que está falando sobre as leis morais, e nós estamos nesse tema do item número 10, que é a lei de justiça, amor e caridade. E hoje nós vamos falar três questões, onde Kardec vai perguntar sobre o direito de propriedade e o roubo. E o que a doutrina vem nos instruir, ela vem nos esclarecer sobre a abordagem desse direito de propriedade, sobre com que ótica o Livro dos Espíritos nos traz essa abordagem. Então, essa lei de propriedade, ela está aqui enfocada sobre a ótica da justiça e do amor. Então, quando eles falam do tema, desse tema, direito à propriedade e o roubo, ele está falando sobre a ótica de justiça e do amor, que é essa lei divina, Então, a propriedade legítima é aquela adquirida sem prejudicar ninguém, através do trabalho honesto, sendo o direito de possuir, natural. É natural nós desejarmos possuir as coisas, mas o desejo de acumular para satisfação egoísta é reprovado por essa lei de justiça e de amor. A verdadeira propriedade, no sentido que nós interpretamos, é o sentido espiritual, são as conquistas interiores e o legado moral que o indivíduo leva de uma vida. Então, quando a gente fala da lei de propriedade, a gente está falando das propriedades do espírito, e não da propriedade que nós entendemos, propriedade material,
as coisas materiais que nós alcançamos enquanto estamos encarnados. Então aqui ele ressalta, né, que nessa questão da nossa visão espiritual, a verdadeira propriedade são essas conquistas interiores, né, o nosso legado de moralidade, a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. E eles vão abordando aqui, né, o direito à propriedade e o roubo, né, segundo a doutrina espírita. Então ele fala que a propriedade ela é legítima quando ela é adquirida por esse trabalho honesto, sem causar dano a outras pessoas. É um direito natural tão sagrado, né, quanto de viver e trabalhar. Então, o direito de ter propriedades, né, pelo seu esforço, pelo seu trabalho honrado e digno, é uma questão natural, porque nós estamos no mundo material, nós estamos aqui numa tarefa de viver no mundo material, portanto, nós trabalhamos. E esse trabalho ele vai gerar frutos para cada um. Então, todo fruto adquirido desse trabalho honesto é digno de ser a propriedade, né, individual aqui do mundo material. Então, ele fala sobre o roubo. O roubo ele é uma violação de uma propriedade legítima, portanto, um ato contrário à lei de justiça e de amor, e é condenado pela lei divina que proíbe prejudicar o próximo. Então, aqui eles ressaltam que o roubo é como se nós estivéssemos burlando a lei de amor, porque quando a gente rouba uma propriedade de alguém, quando a gente fala que uma propriedade é um bem, né? Qualquer bem que você rouba de uma pessoa, você está infringindo essa lei da justiça divina, a lei do amor, porque você está prejudicando o próximo. E a lei de amor que está escrita na nossa consciência proíbe, né? Nós temos um proibidor interno na nossa consciência, né? Isso vai da conduta moral em que cada um estabelece no seu adiantamento, né? Porque cada um está num patamar. Roubar é contra a lei de amor e é uma lei natural. Então, roubar aqui no nosso país e roubar fora do nosso país, em qualquer canto do nosso planeta, significa a mesma coisa, prejudicar o próximo. Portanto, essa pessoa está transgredindo a lei de amor. Fora que ele está cometendo aqui o delito, né, que está inciso aqui nos códigos penais da legislação humana. Mas olha como é necessário ter essa legislação humana para coibir esse tipo de atitude, porque ainda, né, muitos irmãos nossos de caminhada, eles não têm a percepção e o despertamento para essa conduta moral. Então, para alguns de nossos irmãos, roubar é uma coisa natural, né? Sendo que para o espírito desperto, o espírito que já tem essa compreensão, né? Nós nem precisaríamos de um código penal, né, para nos depararmos com essa questão de prejudicar o próximo. Então, a gente vai vendo aqui, né, lei humana versus lei justiça natural. Então, as leis humanas de propriedade, elas são imperfeitas ainda, né, e podem ser reformadas com o progresso moral da humanidade. A justiça natural, que é a lei de Deus, é superior e eterna. Então, roubar alguém infringe essa lei de amor, né? Então, essa lei vai ser sempre eterna, porque ela é pautada nessa justiça, né? De enxergar o próximo, de respeitar o próximo. Então, essa busca pela propriedade, né, e o desejo de possuir é natural, mas o acúmulo disso, né, ele vai para o lado egoísta, sem utilidade para ninguém,
é reprovado. Então, aquele que acumula, né, que vai buscando propriedades e questões de bens sem pensar no próximo, ele está ali com a questão do egoísmo, né, muito enraizada dentro dele. Não é proibido ter, né, as questões de bens, mas que a gente tenha um olhar caridoso também para a necessidade daquele que nos cerca. E nós vamos depois falar sobre isso durante, né, as questões que nós vamos abordar hoje. Então, a questão da verdadeira propriedade, né, que o que nós possuímos materialmente aqui nesse mundo é usufruto e é temporário. Então, todos os bens que nós adquirimos aqui, todas as propriedades, todas as nossas questões financeiras, elas vão ser usadas enquanto nós estivermos aqui, né, encarnados. É um usufruto enquanto estamos aqui. A verdadeira propriedade são os bens espirituais, né, e morais que nós adquirimos durante a vida. Esses são os nossos verdadeiros bens espirituais. Então, a questão da riqueza em si, ela não é culpada, né? A pessoa ter posse, ter propriedades, isso não é demérito para ninguém, mas o abuso que o homem faz dela é o que causa mais os males que nós vemos na sociedade, né? O uso da riqueza para o bem do próximo é abençoado por Deus. Então, aqui nós demos só um início, né, para as questões que nós vamos abordar hoje. Vamos ver o que Kardec vai perguntar na questão número 883. E é o que nós já praticamente respondemos, né, nesse resumo, né, que foi um resumo de todas essas 3 questões que nós estamos trabalhando nessa semana. Então ele pergunta, né, Kardec, o desejo de possuir é natural? E eles respondem, sim. Quando o homem só deseja para si e para a satisfação pessoal, é egoísmo. E aqui tem mais um questionamento, né, a 883A. Kardec continua perguntando. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem como viver não se torna carga para ninguém? Então, aqui ele está perguntando, né, que é certo a gente adquirir bens e questões de propriedade para a gente garantir um futuro que a gente não possa virar uma carga para a sociedade ou para os familiares? E eles respondem: há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acredita que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o semelhante, pratica a lei de amor e caridade, o seu trabalho é abençoado por Deus. Então ele está falando aqui que nós não devemos ser uma carga para a sociedade, né? Que nós precisamos do necessário e é muito prudente que cada um faça, né? Que junte os seus recursos para a vida que vai ter aqui no mundo material, para que a gente não se torne um peso social. Então, cada um tem a responsabilidade, tem o seu papel social, e você teve a condição de adquirir algumas coisas, né, para garantir esse seu sustento futuro, isso é louvável, é um trabalho honesto, né, nada de errado com isso. E como ele fala, o desejo de possuir é natural, mas ele fala do desejo egoísta, né, de possuir, acumular as coisas, né, sem pensar no próximo, só pensar nas suas paixões, satisfazer a sua vida mundana, né, e passar ileso, né, de olhar para essas questões. E então, aqui ele está nos alertando sobre isso, né? Os espíritos superiores, né, eles vêm nos orientar que o desejo de possuir é natural,
é natural, porque isso também nos estimula ao progresso, nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa condição de auxiliar também, né, nessa melhoria social, individual e social para as pessoas, para o país. Então é certo sim que nós busquemos, né, desenvolver, isso nos impulsiona um progresso também ligado aqui à nossa questão de desenvolvimento, porque à medida que nós também vamos desenvolvendo no saber, nós temos mais condições também de fazer melhores escolhas, né, de termos uma condição de avaliar todas as necessidades e as questões que envolvem não só nós, como a sociedade também, né? Então ele fala, né, que é lícito sim possuir as coisas, né? Mas ressaltam que se o desejo for apenas para si, né, de satisfação pessoal, isso configura egoísmo. E no item A ele vai aprofundando isso, né, perguntando se o desejo de possuir não seria legítimo, né, para que se tenha o suficiente para não depender de ninguém. E eles respondem, né, distinguir entre os homens insaciáveis, né, aqueles que acumulam, né, para saciar as suas paixões, e aquele que junta pelo trabalho com o objetivo de auxiliar o semelhante. Então, esse que olha, né, tem uma visão para as necessidades também do outro, né, ele está praticando ali a lei de justiça, de amor e de caridade, que é um trabalho abençoado por Deus, e ele com certeza vai ter mais êxito nisso, né? A próxima questão, a 884. Kardec pergunta qual é o caráter de propriedade legítima. E eles respondem: só uma propriedade legítima que foi adquirida sem prejuízo dos outros. Então é do trabalho honesto. Então essa questão ela enfatiza que a propriedade, né, adquirida com trabalho legítimo, né, sem passar a perna em ninguém, vamos dizer assim, essa lei de justiça, ela enfatiza, né, e proíbe a aquisição de bens por meio que prejudiquem as outras pessoas. Quando essa propriedade ela é adquirida de forma honesta através do trabalho, ela é legítima e justa, né? Então, ele fala aqui da obtenção honesta, ela é aquela adquirida pelo trabalho e não desrespeita os direitos alheios. Ela não prejudica ninguém, né? Então, qualquer aquisição de bens que prejudique a terceiros, seja direta ou indiretamente, ela se torna ilegítima, né? Então, eles estão aprofundando nessa questão sobre a legitimidade dessa propriedade desses bens que a pessoa tem. E na última, aqui ele faz um grifo de Kardec também, né? A lei de amor, de justiça, ele proíbe que se faça a outrem o que queremos que não nos seja feito, né? Então condena por esse mesmo princípio todo meio, né, de adquirir que o contrarie. Então nós não gostaríamos de ver, né, ninguém fazendo a mesma coisa conosco. Então quando a gente sempre se coloca no lugar do outro, né, então isso é o nosso referencial. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Então aqui é a justiça e o amor, né, prevalecendo sobre a propriedade. E na última questão, Kardec, né, na 885, vai perguntar: o direito de propriedade é sem limite? E eles respondem: sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido é uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra, frequentemente, direitos convencionais que a justiça natural reprova.
É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte apresenta-se como bárbaro. Então aqui ele está falando, né? Eles estão abordando essa questão, perguntando se o limite se é ilimitado, né? O direito dessas propriedades. A resposta é que sim, né? Que embora tudo que é legitimamente adquirido seja propriedade, a legislação humana, né, ela é imperfeita ainda, né? Nos seus modos aqui da Terra. E frequentemente consagra direitos que a justiça natural reprova. A legitimidade da propriedade, né? O que vem a ser essa legitimidade da propriedade? É aquela que é adquirida sem prejudicar terceiros. Lei humana, né? E lei natural. Na lei humana, o que pode ser imperfeito e imutável, às vezes consagra direitos que não são naturais ou justos. A lei natural, por sua vez, é a que prevalece. O exemplo, né, de imperfeição é o direito humano, né, de acumular propriedades, ser imperfeito e levar a um egoísmo que a justiça natural condenaria. Então, ele vai falando aqui, né, desse mecanismo de juntar essas propriedades de forma imoral, de forma ilegal, imperfeita, onde as pessoas vão sendo prejudicadas. E, né, de qualquer forma, aí esse egoísmo, ele vai burlando, né, ele vai indo contra a lei que está inscrita dentro de nós, que é essa lei de amor. Então, se a gente vê, não tem limite para as propriedades. Por exemplo, um empresário que vai adquirindo através ali dos recursos que ele obtém através do trabalho honesto, ele vai gerando mais recurso financeiro, vai trazendo mais recurso financeiro e ele vai ampliando essas propriedades, esse capital. E se ele está gerando ali trabalho, ele está gerando recursos de melhoria social para as pessoas, para o país, ele contribui ali com a geração de impostos, que também gera condições, né, para que se o dinheiro é arrecadado através dos impostos sejam bem gerenciados e devolvidos para a sociedade, né, como educação, saúde, saneamento básico, segurança, né, e tudo que a população precisa. Olha o quanto é importante, né, que essas propriedades elas vão sendo ampliadas e os empresários, as pessoas que têm os recursos, possam reverberar, né, a questão dessa melhoria dos recursos para a sociedade, para o país. Então, sim, as pessoas podem ter o direito de propriedade, ele é ilimitado, né? Não tem limite, porque quanto mais essas propriedades possam gerar recursos, né, para a sociedade, para o país, mais abençoado será essas propriedades, né, esses bens materiais que auxiliam nesse progresso. Então, como nós podemos ver, né, a questão, né, financeira, ela é neutra, né, o dinheiro é neutro. Cabe a nós, né, darmos o peso do bom uso, né, desses recursos ou o mau uso. Então, cada um vai refletir sobre o que tem feito, né, com seus recursos. Obrigado, né, por estarmos juntos mais uma vez. Uma excelente semana a todos.